Matemática, simples, simples, simples e prática. Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao canal Matemática Simples e Prática para mais essa videoaula. Nessa videoaula eu trago para você a correção das atividades 1 e 2, semana 1, segundo ano do ensino médio, plano de estudo tutorado, volume 3. Atividade número 1 diz o seguinte: um dos estados da região sudeste é selecionado aleatoriamente. Para esse experimento, determine. Letra A, o espaço amostral. Como você já deve ter lido aí na apostila do PET, espaço amostral é o conjunto de todos os elementos, dentre os quais a gente vai fazer alguma escolha. É preciso que você dê uma lida aí na apostila para entender melhor o assunto. Mas caso ainda haja dúvida, eu pretendo saná-la nessa videoaula. Não pode considerar a apostila aí do PET como um plano de estudo torturado, né? Teve um aluno que colocou um áudio, não sei se é brincadeira ou se é real, né? Plano de estudo torturado. Não pode ser uma tortura, porque é uma oportunidade de você não parar o seu aprendizado, tá certo? E eu vou procurar fazer as videoaulas da melhor forma possível para que realmente seja um pouco mais interessante, né? Aqui no caso, o espaço amostral é muito simples. São todos os estados que compõem aqui a região sudeste. E geralmente a gente representa esse espaço amostral pela letra ômega. O ômega é a 24ª letra do alfabeto grego, né? Tem o alfa, que é a primeira, e o ômega, que é a última, início e fim. Por isso que o ômega na fé cristã representa Deus. E o ômega maiúsculo, né? Letra maiúscula, representa OHM, unidade de resistência. E no seu chuveiro deve ter o limite de resistência, né? O ômega também é utilizado aqui na matemática com relação a conjuntos para representar o espaço amostral. E quais são os elementos desse nosso espaço amostral? O estado de Minas Gerais, depois o estado de São Paulo, depois Espírito Santo e por último Rio de Janeiro. Esses estados compõem o espaço amostral aqui em questão. A letra B propõe o seguinte: o evento B, sendo B a escolha de um estado da região sudeste com o mesmo nome de sua capital. Extremamente simples. Então, B vai ser o quê? Vai ser São Paulo, que tem por capital São Paulo também, e vai ser Rio de Janeiro, que tem por capital a cidade bela do Rio de Janeiro. Linda, linda, linda. Estive lá umas 3 vezes e adorei. A letra C propõe o seguinte: o evento C, sendo C a escolha de um estado da região sudeste, cujo nome começa por uma vogal. Também não é difícil. O único estado que inicia-se por uma vogal é o Espírito Santo, não é mesmo? O evento D propõe que D seja a escolha de um estado da região sudeste que seja litorâneo. Então vamos ver quais os estados aí que fazem limites com o mar. Começa aqui pelo Espírito Santo, depois tem Rio de Janeiro e por último aqui tem São Paulo. Minas Gerais não é um estado litorâneo, mas tem outras vantagens, né? Então agora vamos à correção da atividade número 2, que diz o seguinte: lançando-se 2 dados, um vermelho e um azul, e considerando o número de pontos das faces voltadas para cima, determine o espaço amostral ômega e o número de elementos do espaço amostral n ômega. Lançando-se 2 dados, um vermelho e um azul, considerando-se o número de pontos das faces voltadas para cima. Quais serão as possibilidades? Olha, é um dado vermelho e um azul. O espaço amostral aqui, geralmente representado pela letra grega ômega, ele vai ser 1 no dado vermelho e 1 no dado azul, 1 e 2, 1 e 3, 1 e 4, 1 e 5, 1 e 6 e assim por diante. Agora o 2 também vai combinar com 1, com o 2, com o 3, com o 4, com o 5 e com o 6. E o 3 da mesma forma, combina com todos os números do outro dado. O 4, 4 e 1, 4 e 2, 4 e 3, 4 e 4, 4 e 5, 4 e 6. O 5 também da mesma forma, 5 e 1, 5 e 2, 5 e 3, 5 e 4, 5 e 5, 5 e 6. E por último o 6 que combina com todos também, 6 e 1, 6 e 2, 6 e 3, 6 e 4, 6 e 5, 6 e 6. É um espaço amostral bastante grande, são 36 elementos. Então o número de elementos aqui são 36. Por quê? 6 de um dado
combinados com 6 de outro dado, 6 vezes 6, 36. Como essa questão ocupou um espaço um pouco maior, eu vou deixar aqui somente uma reticência para lembrar que tem todos os demais elementos, beleza? E aí nós vamos partir para a resolução do item B. E depois o item C, e depois o item D, e depois o item E. Lembrando que aqui dentro dessa caixinha tem todos os outros elementos que não estão sendo visualizados, beleza? Letra B propõe o seguinte, o evento B e N de B, sendo que B é o lançamento desses dados e o número de pontos das faces voltadas para cima será a mesma em ambos os dados. Então quais são as possibilidades? Sair um nesse dado e um nesse dado, né? 1 e 1. Sair 2 nesse, 2 nesse, 3 nesse, 3 nesse, 4 nesse, 4 nesse, 5 nesse, 5 nesse, 6 no vermelho, 6 no azul. Não existe outras possibilidades além dessa, né? A repetição do mesmo número, a mesma pinta para cima, está aqui, ó. São quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então o número de elementos de B são 6. A letra C propõe o seguinte, o evento C e o número de elementos do evento C, sendo o C o lançamento desses dados, é a soma dos números de pontos das faces voltadas para cima ser 6. Para ser 6, quais são as possibilidades? Pode sair 1 no dado vermelho e 5 no dado azul, que soma 6. Pode sair 2 no dado vermelho e 4 no dado azul, que soma 6. Pode sair 3 no dado vermelho e 3 no dado azul, aqui no caso dá 6. Também pode sair 4 no dado vermelho e 2 no azul, que dá 6. 5 no dado vermelho e 1 no azul, que dá 6. Não tem outras possibilidades. Essas são todas as possibilidades que somando dá 6. Então são quantas? 1, 2, 3, 4, 5. Coloquei o parênteses só para você ver que realmente dá 6. Então, 5 possibilidades. Agora, a letra D propõe o seguinte, o evento D e N de D, número de elementos de D, sendo D o lançamento desses dados e o número de pontos das faces voltadas para cima ser um número primo em ambos os dados. Primo. O que é um número primo? Caso você ainda tenha dúvida do que seja um número primo, assista uma parte desse vídeo aqui e veja o que realmente é um número primo. Como você viu, os números primos são números que só têm 2 divisores, 1 e ele mesmo. E o primeiro número primo é o único número primo par, que é o 2. Então o 2 pode ocorrer no dado vermelho e no dado azul. Primeiro primo, menor primo aqui no caso dos positivos, né? Porque aqui em dados só tem números positivos, porque pode haver números primos negativos, né? E depois esse 2 pode combinar com o 3, que também é primo, porque só divide por 1 e por 3. Pode combinar com 5, que também é primo, só divide por 1 e por 5. Não tem mais. Agora, no dado vermelho, até agora eu coloquei só 2, mas poderia ter colocado 3, ó. 3 e 2, 3 e 3, 3 e 5. Ou poderia ter colocado também 5, 5 e 2, 5 e 3, 5 e 5. Então, são quantas combinações possíveis? Quantas possibilidades? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 9 possibilidades de sair faces voltadas para cima com números primos em ambos os dados. Não tem outras além dessas. E por último aqui, a letra E. O evento E e N de E, sendo E o lançamento desses dados e a soma dos números de pontos das faces voltadas para cima ser maior que 12. Existe essa possibilidade? Não existe. Por isso que esse conjunto aqui está vazio.
Você pode colocar assim, sem nada dentro do conjunto, ou pode colocar lá um círculozinho cortado. Não pode pôr o círculozinho aqui dentro, porque senão esse conjunto não fica vazio. Certo é que não existe possibilidade de dar um resultado maior que 12, uma vez que somando os números maiores nas faces aí, que são 6 com 6, dá 12. E fala que tem que ser acima de 12. Então, quantos números que tem nessas condições? Nada. Zero. Beleza? E eu estou preparando a próxima videoaula para você com muito carinho. Até lá! Espero que você tenha gostado dessa videoaula e o convido a se inscrever aí no canal para acompanhar, para assistir às próximas videoaulas, ok? Bons estudos e sucesso! Estudar pelo canal Matemática Simples e Prática faz a matemática ficar muito fácil!